Boa tarde, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha em mais uma aulinha de física. Hoje a gente vai resolver a prova de física da AFA do ano passado, AFA 2018-2019. Só que a gente vai dividir isso aí em duas partes para não ficar um vídeo muito longo, muito cansativo, tá beleza? Então vamos começar aí a nossa parte 1. Na questão de número 49, temos o seguinte: três partículas A, B e C movimentam-se com velocidades constantes ao longo de uma mesma direção. No instante inicial t0 igual a zero, a distância entre A e B vale x, e entre B e C vale y, conforme indica a figura a seguir. Em t igual a 2 segundos, a partícula cruza com a partícula B. Em t igual a 3 segundos, a partícula A cruza com a partícula C. Aí vem a pergunta: a partícula C alcançará a partícula B no instante dado pela relação? Então, galera, aparentemente trata-se de uma questão bem simples. MRU, né, movimento retilíneo e uniforme. A única equação que tem é a da função horária da posição, S igual a S0 mais VT, e é que nós vamos usar para resolver essa questão. Qual é a ideia por trás da solução? Trata-se de uma questão envolvendo encontro de móveis. Encontro de partículas. O que a gente vai fazer? Monta a função horária da partícula A da partícula B, a da partícula C e iguala. A gente vai igualar as equações de A e B no tempo 2, vamos igualar as equações de A e C no tempo 3 e depois vamos igualar a função horária da partícula C e da B. Beleza até aí? Para nós descobrirmos o tempo que ele quer. Então, vamos lá começar montando essas funções horárias aí, admitindo que o A está na origem, beleza, galera? Então, deixa eu só afastar um pouquinho para cá, para deixar a figurinha mais exposta para a gente. E aí, a gente vai montar essa historinha aí na questão de número 49. Deixa eu só selecionar a canetinha aqui. Então, vamos lá. Número 49. Então, como é que ficaria a função horária de A? S é igual a S0, que vai ficar na origem, mais VT, velocidade de A vezes T. Então, isso aqui ficará VA vezes T. Beleza até aí? Vamos montar agora a função horária de B. Então, SB, quem é o S0 dele? A partir dessa foto aí, X, né? Então, X mais VB vezes T. E o nosso SC vai ser o S0, que é x mais y mais vc vezes t. Tá aí, ó, as três funções horárias de A, de B e de C. Agora vamos lá. Vamos trabalhar aí no instante 2 segundos. O que vai acontecer no instante 2 segundos? A cruza com B. Então, você vai fazer SA igual a SB. Então, você vai ter VA vezes T igual a x mais VB vezes T. Tranquilo até aí, galera? Vamos dar uma melhorada nessa equaçãozinha aqui. Vai ficar o seguinte, nessa equaçãozinha só é a gente dar uma melhorada nela, né? Vai ficar... Lembrando que a gente vai ter que substituir tempo 2 aqui, ó. O nosso tempo 2 vai ficar 2VA igual a x mais 2VB. Isso aqui é como se fosse a nossa equação 1. Beleza? Agora a gente vai trabalhar no tempo 3 segundos. O que acontece de especial no tempo 3? Ele está falando aí que A cruza com C. Então, você tem SA igual a SC. Então, você vai ter VA vezes T igual a x mais y mais vc vezes... Opa, deixa eu apagar aqui. Vc vezes... Oh, meu Deus do céu. Vc vezes t. Então, vamos lá. Aqui, Vc vezes t. Beleza, galera? Agora vamos substituir tempo 3. E aí, se a gente substituir o tempo 3, vai ficar 3VA igual a x mais y mais 3VC. Isso aqui é como se fosse a nossa equação 2. Beleza? Agora vem a partícula... Perdão, agora vem o encontro final. A partícula C se encontrando com a partícula B.
Então, no encontro de B com C, encontro de B com C, o que você vai ter aí? SB igual a SC. Então, você vai ter SB igual a SC. Não é isso? Então, SB igual a SC vai ficar X mais VB vezes T igual a X mais Y mais VC vezes T. Nosso objetivo aqui, galera, é encontrar justamente o tempo de encontro, né? E se você organizar isso aí direitinho, vai ficar T igual a Y sobre VB menos VC. Está aqui a nossa equação 3. O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que dar uma trabalhada na equação 1 e 2 para chegarmos no VB menos VC, lá do denominador da equaçãozinha 3, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai, por exemplo, dividir 1 por 2. Se você dividir a expressão 1, que é essa daqui, pela expressão 2, você vai ter o seguinte, galera, 2VA dividido por 3VA, você vai ter 2 terços, né? E aí você vai ter X mais 2VB, dividido aqui por X mais Y, mais 3VC. Belezinha, galera? E aí, confiando que você vai fazer essa conta, né, que eu já fiz, a gente vai chegar a VB menos VC igual a 2Y menos X dividido por 6. Essa é a nossa expressão 4. Aí ficou fácil, né, galera? Só é você pegar essa expressão 4 aqui e jogar em 3. Então, você vai pegar essa equaçãozinha aqui, 4, você vai jogar aqui em 3 para calcular o tempo. Então, quando você substituir, você vai ter o resultado final, que será 6y dividido por 2y menos x. Tá aí, galera. Respostinha correta aí, letra A, não é isso? 6y sobre 2y menos x, tá aqui, ó. Esse vai ser o instante de encontro entre a partícula C e a partícula B. Belezinha até aí, galera? Show? Agora vamos lá para a nossa próxima questãozinha, que é a questão de número 50. Ah lá, questão de número 50. Ele fala justamente o seguinte, galera. Vamos lá, então. Uma partícula de massa 1 kg descreve um movimento circular uniformemente variado de raio 2,25 metros, iniciando a partir do repouso no instante t igual a 0. Em t igual a 2 segundos, o módulo de sua velocidade vetorial v é de 6 metros por segundo, conforme figura abaixo. A intensidade da força resultante sobre a partícula no instante 1 segundo vale. Galera, então nessa questão aí ele está querendo a intensidade da resultante. A gente é levado a pensar, inicialmente, força resultante igual a MA. E é por aí mesmo que a gente vai caminhar, não é? Força resultante é massa vezes aceleração. Só que nesse caso aqui, como se trata de um movimento circular, essa aceleração não é qualquer. Na realidade, ele está falando aí da aceleração resultante. Mas, professor, o que seria essa aceleração resultante? Seria a soma vetorial entre a aceleração centrípeta, típica de todo movimento circular, e a aceleração tangencial, que nesse caso vai ter, porque o movimento é circular, uniformemente variado. Quando ele é só MCU, ele só tem centrípeta, mas como ele é MCUV, ele vai ter centrípeta e tangencial. Lembrando que elas são perpendiculares entre si. Logo, para eu calcular a resultante, eu vou ter que fazer Pitágoras. Tranquilo até aí? Então, vamos lá, galera. Vamos caminhar devagarzinho aqui que a gente vai conseguir fazer essa historinha, tá? Então, deixa eu só afastar isso aqui novamente para cá. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente poder fazer, já que já foi resolvida a questão anterior, né? A gente vai abrir um espaçozinho aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui rapidinho, que faltou espaço. Então, vamos apagar aqui, ó. Já que você entendeu a solução da anterior, vamos para a nossa próxima questão, certo? E aí, vou botar uma linha divisória mais ou menos aqui assim, ó. E aí, vamos embora.
Como é que a gente calcularia essa aceleração tangencial? Essa aceleração tangencial é aquela que a gente aprendeu lá atrás no MRUV. A gente pode calculá-la por V igual a V0 mais AT. Então a gente vai fazer aqui, ó, V igual a V0 mais AT. E aí ele dá a informação de que no tempo 2 a velocidade é 6 e ele partiu do repouso. Então vai ficar como, galera? Velocidade 6, a inicial a 0, a aceleração a gente quer no tempo 2. Daqui você já conclui que a aceleração, que é a tangencial, vale 3 metros por segundo ao quadrado. Olha só como já foi fácil a gente calcular a nossa aceleração tangencial, não é isso? Com isso, a gente já pode, por exemplo, calcular a velocidade no tempo 1. Por que eu vou calcular a velocidade no tempo 1? Porque ele quer aqui embaixo, ó, ele quer a resultante no tempo 1. Então, no tempo 1, eu tenho que saber a velocidade, porque com a velocidade eu calculo a centrípeta. Então, vamos lá calcular qual é a velocidade no tempo 1. Vou usar de novo V igual a V0 mais AT, com a vantagem agora de ter a aceleração que é constante, porque é o mc/v. Então, vai ser 0 mais 3 vezes 1, que dá 3 metros por segundo. Agora, com a aceleração, perdão, com a velocidade, eu calculo a aceleração centrípeta, que é V ao quadrado dividido por R. Então, nossa aceleração centrípeta será 3 ao quadrado. E o raio aí, galera, é 2,25. Se você fizer essa continha aí, bem fácil, 9 por 2,25, 4 metros por segundo ao quadrado. Tudo que a gente queria, né? Por quê? Porque a tangencial e a centrípeta a gente vai ter que fazer um Pitágoras. Então, a resultante ao quadrado é tangencial ao quadrado mais centrípeta ao quadrado. Obviamente, você vai concluir, como é um triângulo pitagórico, que a resultante dá 5 metros por segundo ao quadrado. De posse agora da aceleração resultante, vamos calcular a nossa força resultante, que é m vezes a resultante. Então, nossa força resultante será massa da partícula é 1 kg e aceleração resultante 5. Logo, essa continha aqui dará 5 newtons. Olha lá, galera, letra B de bola. Tranquilão, galera? Então, a ideia básica é bem simples, né? Ele explorou algo que é bem comum, que é o mc/v. Então, a gente calcula a tangencial, calcula a centrípeta, faz Pitágoras e aí acabou, beleza? Vamos lá dar uma diminuída aqui, acabamos a questão 50. Vamos lá para a nossa questão de número 51. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Bom, a 51 fala o seguinte, galera. Considere dois sistemas térmicos, A e B, constituídos de corpos perfeitamente esféricos em condições normais de temperatura e pressão, conforme a figura abaixo. No sistema A, as esferas 1, 2 e 3 são pequenas gotas esféricas de água pura, com massa respectivamente iguais a 1, 2, 3 e 8. O sistema B é constituído das esferas maciças e homogêneas 5, 6, 7 e 8, de mesmo material, de calor específico constante igual a 0,2 e massa específica igual a 2,5 gramas por centímetro cúbico. Massa específica, galera, é a nossa densidade. Os volumes dessas esferas são conhecidos e valem respectivamente 4, 5, 7 e 16 centímetros cúbicos. Nessas condições, o número máximo de esferas do sistema A, que podem ser permutadas simultaneamente com esferas do sistema B, de maneira que os sistemas A e B continuem com a mesma capacidade térmica inicial e com o mesmo número de esferas, é. Então vamos lá, né, galera? A gente vai ter que calcular essas capacidades térmicas aí, beleza? Então vamos lá para a nossa questão 51. Vamos começar aí pelo sistema A. Lembrando que a capacidade térmica é o produto da massa vezes o calor específico. Se você não tiver a massa, densidade vezes volume, não é isso? Então é assim que a gente calcula a nossa capacidade térmica. Então vamos lá, galera. Capacidade térmica da gota 1. Pegamos a massa dela, que é 1, e multiplicamos pelo seu calor específico. Como ele está falando que é gota de água, calor específico 1, isso aqui dará 1 de capacidade térmica, não é isso? Caloria por grau Celsius. Agora, capacidade térmica da esferinha 2, da gotinha 2, né?
A massa dela é 2 vezes 1, que vai dar 2 calorias por grau Celsius. Capacidade da gotinha 3 vai ser 4 gramas, não é isso? Vezes 1, que dará 4 calorias grau Celsius. A capacidade da 4 será, ela tem 8 gramas vezes 1, o que dará 8 calorias por grau Celsius. Tranquilo, galera? Agora eu vou para o sistema B. Então vamos lá para o nosso sistema B, galera. E vamos calcular aí a capacidade térmica da esfera 5, 6, 7 e 8. Então, vamos calcular aqui 5, 6, 7 e 8, não é isso? Como ele não deu a massa, deu a densidade e volume, é por aí que a gente vai caminhar. Então, a gente vai usar essa daqui, ó, DVC, que está aqui em cima. A gente vai usar esta aqui. Então, vamos lá. A densidade da esfera 5, ele está falando aí que é 2,5, né? 2,5 para todo mundo, então vai ser 2,5 vezes o volume, que é 4, vezes o calor específico, que é 0,2. Essa historinha aqui dará 2 calorias por grau Celsius. Depois a gente vai ter para o 6, 2,5 vezes. Qual é o volume? O volume é 5 vezes 0,2, o que dará 2,5 calorias por grau Celsius. A da 7, galera, vai ser 2,5 vezes 7, não é isso? Vezes 0,2. Isso dará 3,5 calorias por grau Celsius. E por último, a da 8 vai ser 2,5 vezes 16 vezes 0,2. Isso aqui vai dar 8 calorias por grau Celsius. Beleza, galera? Então, se você quisesse calcular a capacidade térmica, vamos separar aqui, ó. Se você quisesse calcular a capacidade térmica do sistema A, seria só somar isso aí, né? Você teria 3, 4, 7, 8, 15 calorias por grau Celsius. Se você quisesse calcular a capacidade térmica do sistema B, também só era somar, não é? Então você teria aqui 7 e 2, 9, não é isso? 2,5 mais 3,5 dá 6, e 2, 8, e 9, 17. Deixa eu ver se está certinho, galera. Então 2,5, 6, 6, 2, 8 e 8, 16. Então está aqui 16 calorias por grau Celsius. Beleza? Olha a perguntinha dele, galera. Nessas condições, o número máximo de esferas, aqui, ó, o número máximo de esferas do sistema A, que podem ser permutadas simultaneamente com a esfera do sistema B. Então, ele quer o número máximo. Então, vamos brincar com essas permutações aí, galera. Deixa eu até trocar essa corzinha aqui, só para a gente ter uma cor um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Galera, a gente vai trocar a esfera de modo a não mudar essa capacidade térmica, ou seja, a capacidade térmica do sistema A tem que continuar 15 e a do sistema B tem que continuar 16, beleza? Bom, de cara, vamos separar isso aí assim, ó. Vamos lá. Primeiro a gente vai ver as permutações simples, ou seja, uma que eu posso trocar por outra. Bom, de permutação simples, dá para você ver que eu posso trocar aí, ó, o C2 com o C5, não vai alterar nada, ó. O C2 com o C5, não altera nada, porque o C2 é 2, o C5 é 2, tranquilo, né? Podemos trocar direto. Da mesma maneira, a gente pode trocar quem? O C4 com o C8. Olha lá, o C4 é 8 e o C8 é 8. Então, podemos trocar o C4 com o C8. Tá aí as possíveis permutações simples que a gente pode fazer. Agora, tem também as possibilidades seguintes, permutações duplas. Agora eu vou tentar trocar duas para a gente ver o que dá para fazer aí, galera. Ver se a gente consegue enxergar alguma permutação dupla aí. Bom, acho que dá para a gente enxergar alguma coisinha assim, não dá? Por exemplo, se você pegar a 6 e a 7, olha lá, se você somar C6 com C7, dá 6. E se você somar C2 com C3,
também dá 6. Então, aqui você tem C2 e C3, não é isso? Que dá para a gente permutar com C6 e C7. Tranquilo, galera? Deu para ver isso daí? Tem outra aí? Vamos ver se dá para a gente trocar mais duas aí. Como é que dá para a gente fazer essa historinha aí? Vamos ver aqui. C2 com C5 já foi. C2 e C3 dá 6 já fizemos, não é isso? Acho que de permutação dupla já foi, né, galera? Então a gente fez aí C6, C7 e C2 e C3. Então acho que tá tranquilo. Deixa eu ver outra aqui. C5 com C8 acho que dá também, né, galera? C5 e C8 com C2 e C4, olha lá. C2 e C4, a gente vai permutar aí C2 com C4 com C5 e C8, ó. C5 e C8. São duas que eu posso trocar simultaneamente, né? Então você pode trocar C2 e C3 simultaneamente por C6 e C7 e C2 e C4 simultaneamente por C5 e C8. Só que a gente tem também aí, galera, se você prestar atenção, uma permutação tripla. Então aqui você tem também uma permutação tripla. Se a gente consegue identificar uma permutação tripla, a gente já resolveu a questão, porque o número máximo vai ser 3. Né? E quais seriam essas 3 aí, galera? Bom, dá para você ver que é C2, C3 e C4. Se você somar C2, C3 e C4, você vai ter aí 14. Você pode somar também aí C6, C7 e C8, que dá 14. Ó. C6, não é isso? Você tem C7 e C8. Olha lá, você pode trocar então 2, 3 e 4, aqui ó, 2, 3 e 4. Opa, ninguém merece isso, deixa eu voltar aqui, galera. Então você tem aqui, ó, trocar para o vermelhinho de novo. Você tem aqui 2, 4 e 8. E você vai trocar por 6, 7 e 8, ó, cujo somatório também dá 14, não é? Agora, trocar 4 simultaneamente não dá. Então, dá para a gente trocar uma a uma, dá para trocar de 2 em 2 e dá para trocar de 3 em 3. Ora, se dá para trocar de 3 em 3, é claro que o número máximo de permutações simultâneas será 3. Belezinha até aí, gente? Beleza? Ótimo. Então, questãozinha boa, né? Mas requer um pouquinho de interpretação. Então, vamos lá para a nossa próxima questão, que é uma questãozinha também aparentemente tranquila. Vamos lá. Bom, questão 52, deixa eu dar uma ampliada aqui, galera. 52, ele fala o seguinte, ó. Uma esfera de dimensões desprezíveis, sob a ação de um campo gravitacional constante, está inicialmente equilibrada na vertical por uma mola. A mola é ideal e se encontra com uma deformação X, conforme ilustrado na figura 1. Galera, então, se ela já está deformada de X, só duas forças atuam, né? Uma para cima, que é a nossa força elástica, e uma para baixo, que é a nossa força peso, que devem ser iguais, porque ele está falando que está em equilíbrio. Então, a primeira conclusão que a gente tira aí é que a força elástica tem que ser igual ao peso. Em outras palavras, Kx igual a P. Então, onde eu precisar usar Kx, eu posso botar P. Onde eu precisar usar P, eu posso botar Kx. Tanto faz, não é? Beleza até aí? Ótimo. Então, vamos lá para o parágrafo seguinte. Ele fala: o sistema esfera-mola é posto em seguida a deslizar sobre uma superfície horizontal com velocidade constante, galera. Então, a resultante também vale 0. Então, com velocidade constante, conforme indicado na figura 2. Nessa situação, quando o ângulo de inclinação da mola é θ em relação à horizontal, sua deformação é y. Nessas condições, o coeficiente de atrito cinético entre a esfera e a superfície horizontal vale. Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos novamente isolar a esfera. Então, você vai ter aqui, ó, para cá, você vai ter uma força elástica, é isso? Para cá, você vai ter o nosso peso e para cá, você vai ter a nossa normal. Lembrando que essa força elástica, galera, a gente aqui vai decompor, tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar a corzinha dela aqui para uma outra aqui, ó. Uma parcela dela vai vir aqui para
horizontal e uma parcela dela vai vir aqui para vertical. Professor, quem é essa parcela que vem para a horizontal? É o nosso fel vezes cosseno de θ. Belezinha até aí? E essa parcelazinha que vai para vertical vai ser o nosso fel vezes seno θ. E essa forcinha aqui, ó, ela desaparece, porque quem vai trabalhar no lugar dela? As suas componentes, não é isso? Mas espera aí, gente, aí você olha para essa questão, você vê algo estranho. Tem duas forças para cima e uma para baixo, beleza. Para a resultante dar zero, eu posso somar essas duas de cima e igualar com a de baixo. Beleza, zerou a resultante na vertical. Mas a resultante na horizontal não está sendo anulada, porque só tem uma força para a direita, então está faltando uma para a esquerda. Essa força para a esquerda só pode ser a nossa força de atrito. Então, o valor da força de atrito tem que ser igual ao valor da fel cosseno θ. Beleza? Vamos matematizar essa historinha aí para a gente resolver? Então, vamos lá, galera. Como é que ficaria essa equaçãozinha aí na horizontal, galera? Vou fazer aqui no cantinho, né? Como é que ficaria essa equaçãozinha na horizontal? Então, na horizontal ficaria assim, ó. Φ, que é mi vezes a normal, seria igual a fel cosseno θ. Lembrando que essa fel, galera, é k vezes a deformação, que no caso é de y, né? Então, vai ficar ky cosseno de θ. Tá aí a nossa segunda equação, né? Porque temos aqui essa primeirinha, ó, e tá aqui a nossa segunda equação, se a gente considerar essa aqui a primeira. Isso na horizontal. E na vertical, galera, ficaria normal mais o fel seno de θ, isso seria igual ao peso. Tá aqui nossa equação 3. Beleza até aí, galera? Bom, agora a gente vai ter que combinar essas equaçõezinhas aí. Lembrando que onde tem P, olha lá, onde tem P, a gente pode botar o quê? Kx. Então, como é que ficaria esse sisteminha aí? Você ficaria com mi vezes a normal. Deixa eu apagar aqui para sobrar um espacinho, né? Então, você teria mi vezes a normal igual a ky cosseno θ. E aqui seria normal igual ao peso, que seria kx, né? Kx menos ky seno de θ. Tranquilinho? Aí a gente pega essa normal e joga aqui. Quando você jogar essa normal aí, galera, você vai notar que o k vai desaparecer, você vai desenvolver isso aí, que a gente não vai perder tempo, e você vai chegar a mi igual a cosseno de θ dividido por x sobre y menos seno de θ. Só desenvolver que você vai chegar lá. Belezinha, galera? Então tá aí, ó. Fizemos a nossa questão de número 52. Vamos lá para a nossa questão de número 53. Só pela figurinha já dá para você ver que é uma questão que vai envolver, no mínimo, energia, né, galera? Então, vamos lá para essa nossa próxima questão aí. E nessa próxima questão, ele fala o seguinte. A montagem da figura a seguir ilustra a descida de uma partícula 1 ao longo de um trilho curvilíneo. Partindo do repouso em A, a partícula chega ao ponto B, que está a uma distância vertical h do ponto A, de onde, então, é lançada obliquamente, com um ângulo de 45 graus com a horizontal. A partícula, agora, descreve uma trajetória parabólica e, ao atingir seu ponto de altura máxima, nessa trajetória, ela se acopla a uma partícula 2, sofrendo, portanto, uma colisão inelástica. Então, beleza, galera, lá vem colisão. Essa segunda partícula possui o dobro de massa da primeira, está em repouso antes da colisão e está presa ao teto por um fio ideal, de comprimento maior que a razão, constituindo assim um pêndulo. Considerando que apenas na colisão atuaram forças dissipativas e que o campo gravitacional local é constante, o sistema formado pelas partículas 1 e 2 atinge uma altura máxima, h igual a... Então vamos lá, galera, vamos dividir essa historinha aqui em partes. Vamos passar esse garoto para cá e vamos resolver aqui nesse cantinho, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar com que velocidade a esferinha vai chegar em B. E isso a gente faz por conservação de energia mecânica, não é? A gente pode usar aqui
energia mecânica da esferinha quando em A é igual à energia mecânica dela quando em B. Tranquilo? Energia mecânica em A só vai ter a potencial gravitacional em relação a essa linha pontilhada horizontal. Então, vai ser mgh. Passando lá em B, já que está no meu plano de referência, que é essa linha pontilhada, não vai ter potencial gravitacional, apenas cinética, mv² sobre 2. Daqui você corta m com m, chegamos à conclusão que VB igual a raiz de 2GH. Já fiz a primeira parte, beleza? Bom, vamos lá para a nossa segunda parte. Então, isso aqui é a nossa primeira parte. Vamos lá para a segunda parte. Aí, olha o que ele fala. A partícula agora descreve uma trajetória parabólica e ao atingir seu ponto de altura máxima, então vamos lembrar, galera, lá na altura máxima do lançamento oblíquo, né? A esfera só tem o quê? Componente horizontal de velocidade. Então, ela vai sair com uma velocidade aqui, ó, que é essa velocidade VB que a gente acabou de calcular, mas vai chegar lá em cima, ao longo dessa colisão aqui, ó, só com a componente horizontal, que eu vou chamar de VBX. Então, esse nosso VBX, que é a velocidade de B na horizontal, é o VB cosseno de 45, né? A gente pode decompor aqui, ó. Você tem o VBX aqui e o VBY. Lembrando que esse VBX não muda porque é a velocidade na horizontal de lançamento oblíquo, na horizontal é MRU. Então, esse VBX aqui é esse VBX aqui, que é o VB cosseno de 45. Então, vai ser VB vezes cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Fazendo essa continha aí, você vai encontrar raiz de G vezes H. Pronto, agora já calculei VBX, que é a velocidade da esferinha 1 antes da colisão. O que a gente vai fazer agora ao longo da colisão? Conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento inicial igual à quantidade de movimento final. Isso para a colisão, galera. O que você tem, então, antes da colisão? Só a esferinha 1 se movendo com a velocidade VBX. Então, vai ser m vezes VBX. E o que você tem depois? As duas unidas, m mais 2m, já que a segunda tem o dobro da massa, com uma velocidade que eu quero determinar e vou chamar de Vzão. E aí você corta a massa e conclui que esse Vzão vai ser o VBX dividido por 3, não é isso? Beleza até aí, galera? Ótimo, deixa guardadinha essa informação que a gente já vai resgatá-la aí. Agora vamos lá, galera. Então, após a colisão, esse conjunto aqui vai sair com essa velocidade que eu estou chamando de Vzão. E a partir daí, entre as posições C e D, o que a gente vai fazer? Conservação de energia, mesma coisinha. Só que a conservação do pós-colisão, beleza? Então é bem parecido com o estágio inicial de A para B. Você vai fazer o quê? Energia mecânica em C igual energia mecânica em D. Em C só vai ter cinética. Claro que eu estou usando como plano de referência, galera, essa linha pontilhada horizontal aqui, né? Então você só vai ter 3mv² sobre 2. E lá em cima só mgh, só que é o 3m, que estão juntos, né? Um corpo só, g vezes h minúsculo. Foi? Cortamos 3m com 3m e concluímos que hzinho vai ser v² sobre 2g. E aí, galera, você já sabe quem é esse v, né? Esse v aí é o nosso VBX. E você sabe quem é o VBX. Então, essa historinha aqui é a raiz de GH dividido por 3. Se você substituir aqui como v², G vai dar GH sobre 9. Então, você vai ter... Ai, caramba, eu sempre toco ali, foi mal, galera. Então, você vai ter aqui, desenvolvendo essa historinha, um Hzinho igual a Hzão sobre 18. E aí, fechamos o gabarito aqui, letra D. Foi, galera, até aí? Tranquilão, né? Vamos lá, então, para a nossa outra questão, que é a questão de número 54. Questão de número 54, só pela figurinha já dá para você ver que assunto é, né? Estática do corpo extenso. Então, vamos lá resolver essa historinha aqui, galera. Um armário cujas dimensões estão indicadas na figura abaixo está em repouso sobre um assoalho plano e horizontal. Uma pessoa aplica uma força F constante horizontal, cuja linha de ação
e o centro de massa do armário estão no mesmo plano vertical. Sendo o coeficiente de atrito estático entre o assoalho e o piso do armário igual a μ, e estando o armário na iminência de escorregar, galera, na iminência de escorregar, tem duas coisas importantes que a gente tem que saber aí. Se está na iminência de escorregar, ainda não está escorregando. Logo, está em repouso. Se está em repouso, a resultante vale zero, tanto na horizontal quanto na vertical. E se está na iminência de escorregar, significa o seguinte, galera, que a normal ela está praticamente concentrada nesse ponto aí da direita que a gente vai falar. É como se ele tivesse aí na iminência do tombamento, né? A gente vai ver que se a gente chamar esse ponto A aqui, ó, a gente pode considerar a normal toda concentrada aí quando ele está na iminência de escorregar, tá bom? Porque é uma situação limite para o tombamento. Porque ele está falando aqui, ó, sendo o coeficiente de atrito estático, então a gente está usando aí o maior valor da força de atrito, tá bom? Então, olha só, sendo o coeficiente de atrito estático entre o assoalho e o piso do armário igual a μ, estando o armário na iminência de escorregar, a altura máxima Hzão, na qual a pessoa poderá aplicar força para que a base do armário continue completamente em contato com o assoalho é. Então, olha a perguntinha dele, a altura máxima Hzão, na qual a pessoa poderá aplicar força para que a base do armário continue completamente em contato com o assoalho. Então, na iminência do tombamento, é claro que todo o assoalho está em contato com o piso, mas todo o esforço, toda a normal está concentrada ali naquele ponto A, beleza? Isso é só uma curiosidade para a gente entender bem. Então, vamos lá, galera. Forças que atuam nessa caixa aí. Você vai ter o seguinte, você vai ter no centro de massa atuando quem? O nosso peso. Tudo bem, galera? Então, lá no centro de massa, temos aí atuando o peso. A uma altura Hzão, você tem também essa força aqui, ó, Fzão. Foi? Além disso, galera, você tem também o seguinte, você tem aqui na horizontal, aqui no piso, né, entre o piso e a caixa, você tem a FAT. E além disso, você ainda tem aqui no ponto A, praticamente concentrado nele, né, nós temos a nossa normal. Tranquilo até aí, galera? Ótimo. Então, vamos lá. O que a gente pode afirmar sobre essa figurinha? Vamos lá por partes. Bom, primeira coisa, já falamos, a resultante tem que dar zero. Então, significa que quem está apontando para a direita, que é o F, tem que ser igual a quem está apontando para a esquerda, que é o FAT. No caso, é o FAT máximo, porque a gente vai falar sobre o μ estático. Então, F vai ser igual a μ, né, vezes a normal. Bom, já dá para ver aí que na vertical só atuam duas forças, normal para cima e peso para baixo. Então, é porque o valor da normal corresponde ao valor do peso. Então, vai ficar μ vezes m vezes g. Beleza? E aí, galera, vem aquele pulinho do gato que a gente tem que saber, né? Como essa estrutura está na iminência do tombamento, o somatório dos torques em relação a um ponto qualquer, que eu vou escolher aqui o ponto A, tem que dar zero. Então, o somatório de todos os momentos, sinônimo de torque, né, em relação ao ponto A, supondo, por exemplo, o sentido horário positivo, tem que dar zero. E essa escolha do ponto A é estratégica, não é? Porque se você escolhe o ponto A, você já mata dois torques. O torque da normal e o torque da FAT. Então, você vai fazer menos conta. Você vai ficar só com o torque de F, porque a linha de ação de F, olha lá, a linha de ação de F está a uma distância do ponto A igual a Hzão, e você vai ficar com a força peso. A linha de ação da força peso está a uma distância L do ponto A. Então, galera, você vai fazer o seguinte, ó, Fzão vezes H menos o Pzão vezes o L tem que dar zero. Tranquilo até aí? Quem é o Fzão? Vai ser μ vezes a normal vezes H, isso é igual a Pzão vezes Lzinho. Cortamos Pzão com Pzão e aí você isola o μ. Aliás, isola o H, né, que ele está querendo. Isso, ele quer a máxima altura H. Então, você isola o Hzão, isso vai dar L dividido por μ. Tem aí, galera? Tem, né? Deixa eu tirar daqui. Olha lá, L dividido por μ. Então, uma questãozinha
muito completinha, muito interessante, né? Que fala sobre um assunto que cai demais na provinha da AFA, que agora tá com a banca do ITA, né, galera? Então não caía muito esse tipo de questão, mas agora tá caindo. Por quê? Porque é uma preferência da banca do ITA. Então, do ano retrasado para cá, esse tipo de questão mudou um pouquinho o padrão e tem caído também no concurso da AFA, beleza? Então vamos lá continuar com a nossa questão de número 55. Galera, essa questão de número 55, ela foi anulada, mas é interessante que a gente comente alguns detalhes aqui. Não vou comentar tudo porque envolve assunto que nem está previsto no edital. Isso é que é interessante também da gente saber, né? Envolve, por exemplo, ângulo de Brewster, Fresnel, essas coisinhas todas, mas dá para a gente aproveitar alguma coisinha aqui para falar para questões futuras, né? Ele fala aqui o seguinte, ó, 5.5. Um feixe de luz monocromática incide em uma interface perfeitamente plana formada por dois meios com índice de refração absolutos N1 e N2, com N2 maior que N1. Então está indo do meio menos refringente para o meio mais refringente, conforme figura abaixo. Esse feixe dá origem a dois outros feixes, o refletido R1 e o refratado R1', com intensidades I1 e I1', respectivamente. O ângulo de incidência θ1, menor do que π sobre 6, né? Menor que 30 graus, medida em relação ao normal, pode ser alterado para um valor θ2, tal que θ2 esteja entre 30 e 60, originando dois novos feixes, o refletido R2 e o refratado R2', de intensidade respectivamente I2 e I2'. Considerando que os meios sejam perfeitamente homogêneos, transparentes e isótropos, que não haja dissipação de energia incidente nem absorção de luz na interface. Nessas condições, são feitas as seguintes afirmativas sobre as intensidades do raio refletido e refratado. Vamos por parte, galera. Primeiro, o que é um meio perfeitamente homogêneo? Não é? Significa que é um meio onde todas as suas características físicas e químicas permanecem constantes, independentemente da porção de volume que você tome para estudo. Como assim, professor? Por exemplo, vamos imaginar que o ar que preenche o quarto onde você se encontra seja um meio homogêneo. Significa que se você medir a densidade do ar lá no fundo do quarto, tem que dar o mesmo valor na entrada do quarto. Se você medir a pressão lá atrás, tem que dar a pressão aqui na frente. Se você medir a temperatura lá atrás, tem que dar a mesma temperatura aqui na frente. Isso é um meio homogêneo. E um meio isótropo significa um meio onde a luz tem a mesma velocidade em qualquer direção que ela tome dentro daquele meio. Isso é um meio isótropo, porque tem certos cristais que a gente vai falar em certas questões, que dependendo da direção que a luz tome dentro desse cristal, ela vai ter velocidades diferentes. Acreditem se quiser, tá? Se a gente passar por uma questão dessa, eu vou comentar um pouquinho mais sobre essa teoria. Galera, o que é interessante a gente saber dessa questão que eu vou comentar aqui do lado, galera? É o seguinte, é bom que a gente entenda essa historinha da intensidade, né? Olha só, à medida que você aumenta o ângulo de incidência, por exemplo, imaginemos um raio agora incidindo bem aqui, ó. Tudo bem? Você aumentou o ângulo de incidência para um ângulo, por exemplo, aqui, θ2. Você sabe que existe a lei da reflexão, que diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, você vai ter um raio refletido aqui assim, ó. Mais ou menos, né? E esse raio vai formar esse mesmo ângulo aqui com a normal, que nós chamamos de θ2. Além disso, para o raio refratado, por enquanto eu estou falando só de refração. Para o raio refratado, existe a lei de Snell. A lei de Snell fala que N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Como eu estou fazendo experimentos com os mesmos meios, ou seja, não vou mudar nem N1 nem N2, significa que θ1 e θ2 são diretamente proporcionais. Logo, quando eu aumentar o ângulo de θ1 para θ2, galera, o que vai acontecer? Esse ângulo de refração antigo aqui, ó, ele também vai aumentar. Então, significa que o ângulo de refração, por exemplo, ele aumenta e vem para cá. Ó. Então, numa nova situação, você vai ter aqui um R, vamos ver que ele chama aqui de R2, né? Aliás, perdão, galera. Ele chama aqui de R2, que é o novo raio refletido, e ele chama aqui de R2'.
Então, quando você altera o ângulo de incidência, você altera também o ângulo de reflexão e você altera também o ângulo de refração. Ele foi desse valor aqui para esse valor aqui. Beleza? Até aí? Tudo tranquilo? Então, lembre-se que pela lei de Snell, se você não mudar os meios, os ângulos de incidência e de refração se tornam diretamente proporcionais. Ou seja, se um aumenta, o outro aumenta. O que eu queria que você entendesse é o seguinte, galera. Quando você aumenta o ângulo de incidência, você está favorecendo a reflexão e não favorecendo a refração. Ou seja, toda vez que você aumenta o ângulo de incidência, a intensidade do raio refletido ela se torna maior e a intensidade do raio refratado se torna menor. Então, quando você levou o ângulo de incidência de θ1 para θ2, aumentando esse ângulo, a intensidade do raio refletido aumenta e a intensidade do raio refratado diminui. Isso aí você deve ter aprendido em refração. Então, à medida que você vai inclinando o raio incidente, a parcela refletida aumenta e a parcela refratada diminui. Até que vai chegar a um ponto, não sei se você lembra disso, eu vou até mudar a coloração aqui, que você pode ter aqui uma incidência rasante e você vai ter uma refração desse tipo aqui, onde esse ângulo aqui, ó, ele é chamado de ângulo limite. Olha que coisa curiosa. A partir dessa situação, você não vai ter mais raio refletido. Olha que coisa interessante, não é? Então, o que está acontecendo aqui, galera? A partir de um certo valor de ângulo, à medida que você vai aumentando esse ângulo, você aumenta a intensidade da parcela refletida e diminui a intensidade da parcela refratada. Isso que é importante você entender. Por isso que você um dia estudou reflexão total, porque vai chegar numa situação em que você não vai ter mais raio refratado, não é? Você só vai ter raio refletido. Isso acontece quando você faz com que o raio incidente incida segundo um ângulo maior que o ângulo limite. Então, gravem, galera. Toda vez que você vai aumentando o ângulo de reflexão, você vai aumentando a intensidade do raio refletido e diminuindo a intensidade do raio refratado. Você vai favorecendo a reflexão. Então, quando você aumenta o ângulo de incidência, você vai ter uma intensidade maior de raio refletido e uma intensidade menor de raio refratado. Foi, galera, até aí? Tudo belezinha? Mas lembrando que essa questãozinha aí foi anulada. Então, vamos lá para a nossa questão de número 56, galera. Ela fala o seguinte, ó. Duas lentes esféricas delgadas, 1 e 2, com índice de refração N1 e N2, respectivamente, são usadas para observar a figura plana mostrada abaixo, quando o observador, objeto e lente estão imersos em um meio homogêneo, transparente e isótropo, com índice de refração N maior do que os índices N1 e N2. Beleza até aí, gente? Ótimo. As imagens observadas são apresentadas nas figuras 1 e 2 em comparação com o objeto observado. Galera, um detalhe importante que a gente não pode esquecer, todo e qualquer tipo de lente, não importa se ela é de borda grossa, se ela é de borda fina, como você aprendeu, não importa. Ela sempre vai poder ter os dois comportamentos, ou comportamento convergente ou divergente. Tudo depende da relação que a lente estabelece com o meio. Por exemplo, se o índice de refração do meio for menor que o índice de refração da lente, o que é muito comum, ela vai ter um certo comportamento. Agora, se o índice de refração do meio for maior que o índice de refração da lente, aí ela passa a ter outro comportamento. Beleza até aí, gente? Tudo bem? Não esqueçam isso. Então, ele fala aqui o seguinte, ó, as imagens observadas são apresentadas nas figuras 1 e 2 em comparação com o objeto observado. Aí ele fala assim, ó, se a mesma observação for realizada, porém, com o observador, objeto e lente imerso em um outro meio com índice de refração N' menor do que N1 e N2, das opções abaixo, aqui apresenta as imagens que poderão ser observadas respectivamente pelas lentes 1 e 2 serão. Então vamos lá, galera. Quando você muda essa relação entre os índices, uma lente que antes era convergente passa a se comportar divergentemente e uma que era divergente passa a se comportar convergentemente. Essa é a pegadinha dessa questão. Se você atentar para isso daí, você vai matar a questão rapidinho. Então vamos lá, galera.
para a gente entender essa historinha aqui, tá? Vamos começar pelo primeiro caso. Então, olha só. Ele fala aqui, ó. As imagens observadas são apresentadas nas figuras 1 e 2 em comparação com o objeto observado. Então, tá aqui o nosso objeto. Tá aqui a imagem produzida pela primeira lente, tá aqui a imagem produzida pela segunda lente. Galera, já dá para você ver que a imagem produzida pela primeira lente, vamos chamar aqui de lente 1, ela é de que tipo? Né? Comparando o objeto com a imagem. Notem que o preto que estava em cima foi para baixo, o preto que estava para a direita foi para a esquerda. Então, ela produziu uma imagem real, invertida e igual. Já a lente 2, olha lá, a lente 2, ela não inverteu. O que estava em cima ficou em cima, o que estava na direita ficou à direita. Então, ela vai produzir uma imagem virtual, direita, não é isso? E menor. Logo, pelo que você aprendeu, essa lente 2 aqui, ela só pode ser uma lente divergente, porque lente divergente só forma um tipo de imagem, virtual, direita e menor. Tranquilo até aí? Agora, a lente 1, por exclusão, só pode ser uma lente do tipo convergente, né? Porque somente lentes convergentes formam imagens reais. Tranquilo até aí, galera? Foi? Aí o que ele está falando? Que você mudou o meio. Então, antes você tinha um meio cujo índice era maior que os da lente. Agora você tem um meio cujo índice é menor que os da lente. Então, eles vão ter comportamento que? Diferente. Então, a lente 2 passa a ser uma lente convergente e a lente 1 passa a ser uma lente divergente. Ora, gente, se a lente 1 passa a ser uma lente divergente, qual é a imagem que ela vai formar? Essa aqui, ó, passou a ser agora a imagem formada pela lente 1. Olha que coisa legal. E aí, a única opção que tem isso daí é a nossa opção A. Belezinha até aí, gente? Então, não esqueçam disso. Então, se o índice da lente for maior que o índice do meio, ela tem um comportamento. Se for menor, ela inverte esse comportamento. Por isso que eu falei que tudo depende da relação, né, entre os índices de refração. Foi, galera? Beleza. Vamos lá para a nossa questão de número 57. Foi, galera? Então, vamos lá. Bom, 57, ele fala o seguinte. No instante t0 igual a 0, um capacitor de 2,5 milifarad totalmente descarregado é ligado a uma fonte de 12 volts por meio de uma chave CH que é colocada na posição 1, conforme figura abaixo. Beleza, galera. Então, você sabe que aí o capacitor está numa posição de carga, né? Então, ele vai se carregar completamente e quando ele estiver completamente carregado, a gente não pode esquecer que ele não deixa mais passar corrente, tá bom? Beleza. Continuando. Em determinado instante, T1, o capacitor fica completamente carregado. E quando ele fica carregado, galera, qual é a DDP entre suas placas? Ele sempre se carrega com a DDP da fonte, né? Que é 12 volts. Aí ele fala assim, ó, nessas condições são feitas as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa, galera. Ao colocar a chave do circuito na posição 2, o capacitor será descarregado, beleza? Porque quando você fizer esse chaveamento aqui, galera, não esqueçam que entre as placas do capacitor tem uma diferença de potencial de 12 volts. Ou seja, ele vai funcionar para essa lâmpadazinha aqui, ó, como se fosse uma fonte. Então ele vai se descarregar sobre essa lâmpada e essa lâmpada vai acender com um brilho intenso até que ele se descarregue completamente. Vamos ver o que ele fala aqui. Ao colocar a chave do circuito na posição 2, o capacitor será descarregado através do resistor de 1 e sua DDP, diferença potencial, decrescerá exponencialmente com o tempo até completar o processo de descarga. Perfeito, galera. Decresce exponencialmente mesmo, né? Quem já estudou capacitor sabe que ele não decresce linearmente. Então, a DDP em função do tempo é um gráfico, galera, mais ou menos assim, ó. E quando chega aqui, ele vai tangenciar o eixo X, é como se fosse uma assíntota. E aí aqui começa no 12 volts, não é? E aí esse é o processo de descarga dele. Foi, galera? Beleza. Então a 1 é correta. 2. Com a chave do circuito na posição 1,
para qualquer instante de tempo, desde que T seja menor ou igual que T1, ou seja, estamos ainda no processo de carga, o capacitor sofre um processo de carga, beleza, em que a corrente no circuito vai diminuindo linearmente com o tempo. Falso, galera. A corrente ela não diminui linearmente com o tempo, ela também vai diminuir exponencialmente com o tempo. Aqui, ó. Deixa eu só traçar isso aqui devagarzinho, galera. Deixa eu voltar essa historinha aqui. Ela vai diminuindo com o passar do tempo. Lembra que eu comentei com vocês o seguinte, ainda há pouco, que à medida que o capacitor vai se carregando, ele chega numa situação de carga completa em que a DDP entre suas placas é 12 volts. E quando isso acontece, ele corta a corrente. Beleza até aí? Então, num primeiro momento, você vai ter uma corrente aí de 12 amperes, que é U igual a RI, né? Você vai fazer aqui, ó, U igual a R vezes I, URI, né? Então, você vai ter uma corrente aí inicialmente de 12 amperes. E aí ela vai diminuindo com o passar do tempo até se anular, quando o capacitor estiver completamente carregado. Então, a dependência não é linear, a dependência, ela tá aqui, ó, exponencial. Beleza até aí? Ótimo. E 3, ele fala, a energia potencial armazenada no capacitor no instante T1 é de 0,18 joules. Aí é mole, porque o que ele fala? No instante T1, quando ele está completamente carregado. Galera, quando ele estiver completamente carregado, a DDP entre suas placas é 12 volts e você já tem a capacitância que é de 2,5 milifarad. Isso é você jogar na fórmula da energia armazenada por um capacitor, que é CV2 sobre 2. Capacitância aí vai ser de 2,5 vezes 10 a menos 3 farad. Opa, deixa eu passar para cá. A DDP aí é de 12, né? Vai ficar ao quadrado dividido por 2. Fazendo essa continha aqui, você vai encontrar 0,18 joules, que é a energia armazenada por esse capacitor. Então, a 3 também está correta. Então, respostas corretas 1 e 3 só pode ser aí nossa letra C. Beleza, galera? Então, hoje a gente vai parar por aqui. Essa é a nossa parte 1, beleza? Até aí? E aí, no próximo encontro, a gente vai resolver a parte 2, que é a outra metade da prova, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijo no coração e até o próximo encontro, tá? Fui!